Sejam bem-vindos ao nosso programa Papo Saudável e hoje trouxemos Jane Rocha, nossa convidada, e vamos falar um pouco sobre Enneagrama. Por acaso você que está em casa já ouviu falar sobre o assunto? Então, trouxemos uma servidora pública que é uma das pioneiras aqui em Goiânia, né, na questão de ensinar e de fazer cursos sobre Enneagrama, e vamos trazer esse universo aqui para vocês. Jane, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Papo Saudável. Eu que agradeço, é uma honra estar fazendo parte do bate-papo de vocês hoje, especialmente para falar de um assunto que é tão interessante e necessário nas nossas vidas, né? Que é falar sobre inteligência emocional, Enneagrama, tudo isso permeia o nosso dia a dia. E então, como, né? Sim. Hoje, quem não tem inteligência emocional, faz verdade. Jane, seja bem-vinda. Esse tema seu é um tema relativamente novo para muitas pessoas. Eu tenho tido o privilégio de ouvi-lo ultimamente, de algumas vezes, e vai ser muito legal realmente compartilhar, né, com eles o que se trata. Algo que todo mundo precisava conhecer um pouco mais, sim, porque é uma manifestação incrível, sim, né? Sim. Então, primeiro, o que é Enneagrama e para que serve? Olha, o Enneagrama, nós podemos dizer que ele é um mapa do comportamento humano. Qual que é a função de um mapa? Mostrar onde nós estamos, nos situarmos e apontar caminhos para que a gente chegue a um destino. Trazendo isso para o comportamento humano, ele mostra para nós quem nós somos, qual é a lente que eu enxergo o mundo, qual é o meu jeito de ser e qual é o melhor caminho para que eu chegue a um destino? Qual que é esse destino? Crescer como pessoa, ser inteligente, ter uma inteligência emocional saudável, construir relacionamentos saudáveis. Então esse é o objetivo. Ele mostra onde nós estamos e aponta caminhos para o nosso crescimento, que é o destino, acredito que da maioria de nós, né? Jane, você estava contando pra gente que é servidora pública. Como que você começou a trabalhar? Qual foi a formação? Por que te chamou a atenção a questão do autoconhecimento e de conhecer e vir a trabalhar com o Enneagrama? Eu sou bacharel em Direito, eu trabalho no Tribunal de Justiça há 30 anos já. E o Enneagrama, eu não vou dizer que ele chegou na minha vida por acaso, porque acredito que nada na nossa vida acontece por acaso, né? Mas assim, foi o impacto que ele teve na minha vida, quando ele me mostrou quem eu sou de verdade, né? As minhas forças, as minhas fragilidades, e qual o resultado disso como mãe, como profissional. E foi isso que me fez querer levar isso para as outras pessoas, né? Então, eu tenho isso hoje como meu propósito de vida, de ver a transformação na vida das pessoas, nas famílias, nas organizações, né? E é uma ferramenta extremamente poderosa e transformadora. E dá para fazer o Enneagrama, por exemplo, em empresas? Sim, inclusive eu trabalho muito com treinamentos em company, né? Para que cada um perceba como qual é a dinâmica entre as pessoas no trabalho, qual a melhor forma de se relacionar. Quando a gente fala da inteligência emocional, o que vem a ser de verdade inteligência emocional? Porque o que eu percebo? Fala-se muito hoje em inteligência emocional, mas vive-se pouco inteligência emocional, né? Então, em síntese, a inteligência emocional é a habilidade de administrar as próprias emoções, de se autogerir, e a capacidade também de identificar a emoção no outro, entender as razões pelas quais o outro age de determinada maneira, e a partir dessa compreensão a gente construir relacionamentos saudáveis, né? Então imagina isso dentro de uma empresa, né? Se cada um se olha, se respeita, entende por que o outro age de determinada maneira, quais são as forças e quais são as habilidades. Para um gestor é uma ferramenta incrível, Rogéria, né? Porque olhar para o outro, às vezes a gente olha para o outro e cria expectativas conforme as nossas habilidades, né? Mas talvez o jeito do outro é outro jeito, ele enxerga o mundo por outra lente.
E essa é a luz do Enneagrama em relação à inteligência emocional? Sim, então o Enneagrama, quando a gente fala da inteligência emocional, que é essa capacidade de administrar as próprias emoções, identificar as emoções no outro, a gente percebe que ele se sustenta em 2 pilares, que é o autoconhecimento, né, e a capacidade de conhecer o outro, né? Então, esse autoconhecimento, ele envolve o quê? Eu olhar para mim, reconhecer as minhas emoções, para que assim eu consiga administrar. Dificilmente alguém consegue administrar algo que não conhece, né? Então, eu preciso ter esse olhar para mim mesma, das minhas forças, das minhas fragilidades, né? Para que eu consiga gerir isso. E também a respeito do outro, né? Olhar para o outro com um olhar empático. Eu costumo dizer que é ler a legenda do outro, que isso não é perguntando, é através da empatia mesmo, percebendo o jeito do outro, para que a gente possa construir relacionamentos mais saudáveis, mais mesmo, duradouros, mais também, duradouros, né? mais saudáveis, né? De uma maneira assim, mais pontual. Como o Enneagrama é consulta individual, é uma análise de comportamento de uma pessoa, algo similar a uma consulta com psicólogo, tem um roteiro, um checklist. Conta pra gente assim, de uma maneira bem pontual, Sim, como é o seu trabalho. O Enneagrama, ele é universal, né? Quando a gente fala universal é porque é um conhecimento de muitos anos, acredita-se que tenha mais de 3.000 anos, né? O Enneagrama é um símbolo, que ele é realmente um mapa, né? Mas existem várias formas de trabalhar o Enneagrama, tá? E vários objetivos também do trabalho com o Enneagrama. Algumas pessoas trabalham o Enneagrama na espiritualidade, né? O meu foco do trabalho com o Enneagrama é um trabalho em grupo. Eu trabalho com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Ele trabalha 9 tipos de personalidade, né? Isso é do Enneagrama, tanto que a palavra Enea, 9 gramos figuras, né? É uma palavra de origem grega que significa 9 figuras, ou seja, 9 tipos de personalidade. E nesse estudo a gente entende 9 maneiras diferentes das pessoas se relacionarem, reagirem, olhar para o mundo, né? Eu trabalho nesse formato de grupos, né? E dentro desse treinamento poderia se dividir em 3 fases. Primeiro, a gente faz um estudo de todas as 9 personalidades, né? Durante esse estudo, eu tenho exercícios em que a pessoa é capaz de olhar para si mesma e descobrir dentre os 9, qual é o meu jeito de ser. E olha que é muito interessante, Rogéria, que o fato de a própria pessoa se perceber, ele é transformador. Ela consegue se perceber naquele número. Né? E é muito diferente de que eu chegue para você e fale assim, Rogéria, esse é o seu tipo, tá? Quando você percebe, é um outro universo que se abre. Por que faz a diferença, né? Porque se você chega para mim e me fala, olha, Jane, você é isso, 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 naturalmente eu tenho as minhas justificativas, eu tenho as minhas defesas. Nós somos hábeis em defender o nosso jeito de ser, né? Agora, quando eu vejo, dentro de um conceito baseado na ciência, baseado na psicologia positiva, baseado na neurociência, né? Porque toda a sustentação que eu trouxe para o meu trabalho com o Enneagrama, né? Aí é diferente, né? Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é esse de você se descobrir, né? Qual é o meu tipo? Então, eu não perceber naquele tipo. Se perceber. E olha, é incrível. É incrível, assim, quando é como se rasgasse um véu, assim. Você consegue entender por que determinadas coisas acontecem na sua vida com muita frequência, o que te estressa, quais são as suas habilidades naturais, quais são as suas forças, é aquilo que você nasceu, você já é um hábil natural em desenvolver aquilo, né? Então é um outro universo, assim, é muito marcante esse momento do treinamento, que as pessoas, uau, né? Faz sentido isso. Então te tira um pouco, né, daquela aquela posição de vítima. E você passa para a postura de autorresponsabilidade, que depende de você quando você se enxerga. A palavra que eu mais ouço é libertador. O autoconhecimento, ele liberta.
né? Dói, mas liberta. Dói, mas liberta, né? E o outro momento, eu chamo isso de gestão de relacionamentos, é a gente entender o jeito de cada um e aprender a lidar com isso, a administrar. Isso é muito útil nos nossos relacionamentos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais. Então dá para aplicar o Enneagrama nos nossos relacionamentos, para ter relacionamentos também mais duradouros, não só no trabalho. Meu Deus, é interessante que as pessoas vêm para o treinamento, geralmente são gestores, né, que querem ser melhores líderes, né? Uhum. Todos eles são unânimes, eles falam assim, Jane, eu vim buscar o treinamento para o meu trabalho, mas o impacto com o meu relacionamento, com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos é gigantesco. Porque você aprende a lidar com gente. Então, onde tem gente, você vai ter resultados significativos. Salva relacionamentos, né? Sim, sim. Para mim, pessoalmente, o maior impacto desse treinamento foi como mãe. Eu tenho uma filha de 24 anos. Quando eu fiz o treinamento pela primeira vez, ela era uma adolescente, né? E eu e minha filha somos boa assim, de fazer o Enneagrama, imagina, extremamente necessária, né? E eu e minha filha, nós somos assim, o oposto, né? Eu costumo brincar assim, a gente brinca com isso, né? É como se uma fosse o sol, a outra é a lua, né? E eu, na melhor das intenções, eu queria ajudar minha filha para ser como eu sou, né? Porque o legal é ser do meu jeito, né? Então, assim, entender isso foi uma virada de chave gigantesca. Então, é muito útil também nos relacionamentos de pais e filhos. São consultas particulares? Se contrata um grupo de empresa? Como é que é feito? O treinamento em company, geralmente a empresa me contrata, eu trabalho para dentro da empresa e trabalho grupo, né? Uhum. Mas eu mais trabalho com turmas abertas, né? Uhum. Forma-se um grupo de pessoas, eu não trabalho hoje com um número muito grande, eu trabalho em torno de 15, no máximo 20 pessoas, né? Uhum. Hoje eu priorizo muito mais a qualidade do que a quantidade. Eu entendi que quando eu comecei, eu tinha turma de 40 alunos, 45 alunos, né? Mas a experiência me mostrou que quanto menos aluno em sala de aula, melhor a minha atenção, o meu acompanhamento para cada um desses alunos, né? Então eu foquei muito mais na questão da qualidade do que da quantidade, né? E é um treinamento de 28 horas, ele é uma imersão de um final de semana. É um final de semana? Isso que eu queria te perguntar. Sim. Começa na sexta-feira e a gente vai para casa só para dormir, né? Finaliza no domingo às 19 horas. Sexta o dia inteiro? Sexta começa às 19, né? Então 19 é só à da noite, vai até às 23 e sábado e domingo das 8 da manhã até às 19 horas. É tão interessante porque às vezes as pessoas, quando vão para o treinamento, antes de ir para o treinamento, falam, nossa, Jane, mas é tão longo, né? É cansativo você ficar sentado numa sala de aula, né? É interessante que às vezes o corpo cansa, mas é tão interessante o assunto, porque a gente vai estar falando das nossas vivências, né? Tudo que eu trago lá de conceito e de exemplos diz respeito ao que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, às vezes eu finalizo a aula, eu termino às 19 horas, né? O pessoal não vai embora, né? Fica quer lá mais, e né? quer conversar, né? Porque é um assunto, assim, do nosso interesse e da nossa vivência mesmo. E ela é unânime nos nossos grupos. Eu faço parte, assim como a Jane, de um grupo grande de mulheres, né? E toda vez que ela dá o curso, tem sempre muitas do grupo participando e ela é unânime. Não tem nenhuma pessoa que não fala assim, olha, foi maravilhoso, foi transformador no meu trabalho, na minha família. Porque o que acontece? A gente sempre se preocupou muito com a nossa formação, né? Exatamente, com a nossa formação técnica. Só que ter a nossa hard skill e as soft skills, elas são importantes, mas a formação técnica pode te colocar num patamar, numa empresa muito bom, mas o seu autoconhecimento pode te sabotar e te tirar de lá, que é o que a gente chama de soft skills. Então, quando a gente se conhece e sabe o lugar que a gente pertence naquela empresa, aquela empresa, ela vai simplesmente fazer isso, ó, bom. Entendeu? Então a gente hoje, no mundo atual, a gente não pode só se preocupar com a nossa qualidade técnica, não que isso não seja importante, é extremamente importante, mas também preocupar com a parte humana e do autoconhecimento, né, faz sim hoje uma empresa e uma pessoa ter um posicionamento muito melhor,
Sim, eu ouço muito dos gestores essa frase, que às vezes eles contratam a pessoa pelo currículo, né, e demite pelo comportamento. Então, às vezes a pessoa tem um profundo conhecimento técnico, né, são às vezes até doutores, mas às vezes chega dentro da empresa, não sabe se relacionar com os colegas, não sabe se portar emocionalmente, né, e acaba perdendo toda essa oportunidade, né? Então, isso é fato, isso acontece no nosso dia a dia, né? Dentro das empresas, nas nossas organizações. E nos relacionamentos pessoais também, Rogéria, é muito interessante, eu acho isso assim, muito forte, sabe? Tanto que eu costumo dizer que esse tipo de treinamento para desenvolver inteligência emocional deveria ser pré-requisito para a gente ser pai e para a gente casar, antes da gente casar. Porque eu ouço muito a frase, as pessoas dizendo, se eu tivesse feito esse curso, eu não teria me separado, né? Ou então a pessoa, nossa, agora que eu entendi por que meu marido fazia isso, não era contra mim, porque o jeito que ele enxerga o mundo é outro jeito. E tá tudo bem, né, Rogéria? Tá tudo bem. Só que a gente, nenhum de nós temos a capacidade de olhar para a realidade e enxergar o todo, né? As nossas vivências, as nossas experiências, porque essa lente que nós enxergamos o mundo, ela é construída através das nossas vivências, das nossas experiências, né? E olha só, nós que estamos aqui, gente, cada um de nós tivemos vivências e experiências diferentes, né? E aí eu vou para um relacionamento e eu quero que o meu cônjuge enxergue a vida como eu enxergo. E a gente ainda fala, mas é tão óbvio isso, não é possível que você não está enxergando, né? É óbvio para mim, para o outro não. E foi o que você disse, né? É outra pessoa. Sim. E enxerga outra parcela da realidade, né? E só o fato de eu compreender que o outro enxerga o mundo de uma forma diferente de mim, isso já muda tudo, porque a gente deixa de julgar, né? Porque nós temos o nosso julgamento a respeito do outro, né? E o nosso é sempre melhor, né? Sim. Por que o nosso é sempre melhor? E é interessante porque se a gente for falar assim, dentro de uma razão, a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? A gente tem essa consciência, né? Só que ao lidar com essas diferenças, a gente sempre quer que seja do nosso jeito. Não quer né? que seja tão diferente. Nós temos dificuldade em lidar com as questões, com pessoas que, principalmente com pessoas que enxergam o mundo de uma maneira muito diferente da gente. Nós temos essa dificuldade, né? Compreender isso é o primeiro passo, né? Interessante que o sucesso de uma vida, né, o segredo do sucesso muitas vezes está na arte do relacionamento, né? O que a gente vive de certa forma para se relacionar com alguém, com a família, com amigos, com a sociedade, com o trabalho, é a arte do relacionamento. E, ironicamente, é a nossa maior dificuldade, porque cada um é um universo diferente, é um ser diferente. Sim. E o que a inteligência emocional, o que representa, qual a importância dela para a saúde, Jane? O conceito de saúde hoje ele é muito mais amplo, né? Se nós formos avaliar, comparar com 20 anos atrás, né? O que era saúde? Era a ausência de doenças, a ausência de enfermidade, né? Hoje não, hoje saudável é aquela pessoa equilibrada emocionalmente, equilibrada mentalmente, que tem relacionamentos saudáveis, isso é saúde, né? O contrário disso... O equilíbrio fisiológico do corpo. Sim, exatamente. Então, tudo, tá? Nós somos seres totalmente integrados, conectados. Se a minha cabeça não está bem, isso vai representar, inclusive, no meu trabalho, né? Sim. O contrário da inteligência emocional de uma pessoa que não tem o controle das suas emoções. Porque se eu não estou no controle das minhas emoções, quem é que está no controle? As minhas emoções que estão me controlando. Eu estou sendo sequestrada por ela, né? E não são as nossas emoções que nos definem, não é mesmo? Sim. Então, eu ter essa capacidade de autogerir, né? Porque a gente ouve muito falar de liderar o outro, liderar equipes, mas e a autoliderança, né? Então, o contrário disso, as consequências de uma pessoa que é desequilibrada emocionalmente ou que não tem inteligência emocional é uma pessoa que não tem autocontrole,
né? E quais são as consequências disso? Distúrbios de ansiedade, e uma série de doenças, às vezes até psicossomáticas mesmo, porque as emoções em desequilíbrio por um longo período de tempo, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai representar onde? No nosso corpo. Com certeza. E essas doenças que são de cunho emocional, elas fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia. Por exemplo, na vascular, a gente tem a síndrome das pernas inquietas, que tem tudo a ver com o emocional. Então, começa com o nosso emocional, vem um hábito ruim e se instala, né, uma síndrome, uma doença. O vitiligo também tem um cunho emocional muito forte, o síndrome do colo irritável também. Então, você ter o poder, né, de se autogerir ajuda demais na questão da nossa saúde e do nosso equilíbrio. Então, assim, trazer hoje o Enneagrama, né, à luz, vamos dizer assim, das pessoas que estão nos assistindo no Papo Saudável, é trazer uma visão nova também para as pessoas, de que é possível e existe uma ferramenta que nos auxilia nesse sentido. Sim. O autoconhecimento, eu costumo dizer que ele é o começo de tudo. Né? Porque às vezes a gente fala em inteligência emocional, parece que como que se faz para desenvolver inteligência emocional? Parece que é tão simples, né? Tão simples. O principal desafio hoje que eu, nesses 11 anos de experiência que eu tenho de sala de aula e lidando com pessoas o tempo todo, o nosso principal desafio é a nossa inabilidade em olhar para dentro. Nós somos muito bons em olhar para o outro, olhar para fora, e isso é do ser humano mesmo, né? Para que eu possa desenvolver inteligência emocional, primeiro eu preciso me conhecer, né? Ninguém administra o que não conhece, mas para que eu me conheça, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que prestar atenção em mim mesmo. Mas né? é difícil, né? Nós não fazemos isso, é algo para ser desenvolvido. É difícil, né? Olhar para si é difícil mesmo. Intencionalmente. A gente não nasce emocionalmente inteligente. A gente pode até nascer cognitivamente inteligente, mas emocional não. E nem pronto para isso. Não, é preciso ser desenvolvido isso, né? Você sabe que a nossa cultura, assim, é uma leitura pessoal, tá? A nossa cultura entende como saúde aquele corpo fisiológico e bioquimicamente funcional sem doenças. Só que se ignora as histórias de vida. Se ignora as relações, os dramas, os traumas, as alegrias, as tristezas, as dores. Se ignora tudo isso dentro do processo de saúde, né? E quando se fala em saúde emocional, ou a inteligência emocional, eu acho que poderia talvez até ser sinônimo, né? A saúde emocional, mental. Sim. É conhecer a própria história e conhecer a história das pessoas que estão próximas de você. Curiosamente, não há muito tempo para se conhecer a história, né? A prática da medicina, a prática da odontologia, que é a nossa profissão, né? A origem, a prática do cuidar, se ignora a história de vida das pessoas. Né? Essas histórias, não, peraí, esse é outro departamento. Só que a manifestação somática, muitas vezes, ela está totalmente ligada às histórias de vida de cada um. Às vezes a doença é só o resultado de todo. É uma consequência. É uma consequência, né? Agora eu fiquei curioso. Uma das coisas legais do nosso programa é que eu aprendo tanto aqui, né, minha amiga? E se a gente quiser fazer esse curso com você, porque com certeza eu quero me conhecer. Eu sabia que você ia gostar. Não, e ele vai, quero. Ele vai na empresa, e quando ele falou da empresa, eu quero também. Como é que faz para a gente ter acesso a esse trabalho, esse curso, o que você pratica? Então, sempre eu tenho datas de treinamentos, né? Interessante que quem monta as minhas turmas é quem faz o treinamento, aquilo que você falou, né, Rogério? A pessoa faz, né? E agora meu marido tem que fazer, agora minha equipe tem que fazer todos os meus treinamentos em company. E o casal pode fazer junto ou é melhor fazer separado? É fantástico fazer junto. Afinal casal, entendeu? É fantástico. Tem treinamentos que não é recomendado o casal fazer junto, mas o Enneagrama é recomendado, é legal, é super assim evolutivo para o casal fazer junto, né? Que legal. E é muito...
é de uma maneira leve, descontraída, não tem nada de, né, que seja assim. Não é denso, né? Não, Assim. que venha Até pela ser, quantidade de hora e o horário, se não for leve, não conseguiria manter turmas, prender né? as pessoas. Sim, então eu trabalho nesse formato de turmas, né? E eu não tenho, por exemplo, assim, eu não tenho uma programação anual, né? Uhum. As minhas turmas nascem, geralmente a minha última turma forma a minha turma sequente. Manifesta né? o interesse e você né? vai juntando as Mas pessoas. eu tenho uma turma agora, dia 22, 23 de julho, eu vou ter uma nova turma desse treinamento, né? Uhum. É uma média de 2 a 3 meses, assim, intervalos de 2 a 3 meses, né? Você Que pode, tem por exemplo, as turmas. fazer, vamos supor, eu quero fazer da Melo Clinic. Aí você vai, contrata e faz da Melo Sim, Clinic. aí quando é em company, aí a gente ajusta a agenda conforme a Vai pra empresa, dentro minha da agenda. empresa. Isso, é dentro da empresa, né? Aí já a flexibilidade da minha Sim. agenda vai depender muito da Isso sua... normalmente isso. para os gestores de uma empresa, para a equipe. Sempre é importante começar pela liderança. Uhum. Né? E aí vai estendendo isso para os demais, porque tem que ampliar a consciência dos principais líderes. Se não vier de né? cima, não chega, Sim, né? não, Na cadeia toda. se começar assim, acontece choques, entendeu? Uhum. Treino, por exemplo, os meus liderados. Se os líderes não fazem, né? Porque é uma ampliação de consciência, gente, de 360 graus. Né? Então tem que estar todo mundo na mesma percepção. E pra gente finalizar, qual é a idade mínima para se fazer o Enneagrama? Rogério, assim, dentro da nossa cultura, né, não é no Brasil, em outros países, os Estados Unidos, por exemplo, isso já é inserido dentro, é requisito curricular, né? Já no ensino fundamental, as crianças já são treinadas a identificar as suas emoções, a verificar quais as consequências das suas ações, o que foi que originou aquilo. Já começa a aprender a identificar as emoções no outro, né? Mas começa muito cedo, né? Aqui nós não temos essa cultura. Eu tenho notícias de muitas escolas que já estão trabalhando inteligência emocional, né? Mas não é uma coisa tão presente, né? Então agora que está havendo um despertar para isso, né? Como a gente estava conversando antes, eu acredito que a pioneira a trabalhar com Enneagrama em Goiânia, né? Então hoje o acesso a essas informações já está mais comum. Então para o treinamento, né? Geralmente a partir dos 16, 17 anos que já está com uma consciência mais formada, que aí já pode vir para o treinamento. Já tive, assim, alunos de 14, 15 anos, mas eu gosto de conversar antes para dar uma avaliada na maturidade, né, daquela pessoa. E assim, já tive 2 ou 3 nessa faixa de 14 anos, mas a idade média é a partir dos 17 anos. Olha que maravilha. Gente, perfeito, né? Tenho certeza que vocês em casa amaram. Jane, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Papo Saudável, trazendo um assunto tão gostoso de ouvir e dá vontade de ficar o resto do programa falando com você. E eu tenho certeza que o Odécio vai te ligar, porque ele amou. É sua cara, né, amigo? Aliás, é a cara de todo mundo. É isso que a gente tem que trazer essa consciência, né? Que é uma necessidade de todos. O autoconhecimento é uma necessidade de todos e cada vez mais a gente precisa disso. Obrigada, viu, Jane? Rogério, que eu agradeço, foi um prazer e um prazer também fazer parte desse momento aqui que eu considero tão especial e estou à disposição de vocês, tá? Jane, eu particularmente te agradeço muito. Todos os dias eu procuro me tornar um ser humano melhor, cada vez mais equilibrado. E tudo que vem para somar a esse ser, né, que eu me apaixonei por ele há algum tempo, que eu passei muito tempo da minha vida sem perceber quem realmente eu era, então é muito bem-vindo e com certeza eu vou te ligar, pode ter certeza, eu adorei. Obrigada, tá? A ideia me seduziu, tô lá. Gente, obrigada, não saiam daí, obrigada, viu? Tá? Aguardem os nossos comerciais, já estaremos de volta. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não
é que dá certo? Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. Estamos de volta e dessa vez com uma convidada muito especial. Normalmente é ela quem faz essas aberturas e convida. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar uma pessoa muito fora da curva, uma pessoa extremamente alta astral, extremamente dinâmica, que dormir para ela é um detalhe, que ela acorda muito cedo porque ela pratica tanta coisa. Ela é uma mulher muito dinâmica. E com vocês, a minha amiga Rogéria Baiocchi. Tamo junto. Nossa, amigo, obrigada, viu? Que por Tão sinal, caloroso, nossa, adorei. e que por sinal, assim, tá matando com essa blusa amarela, tá belíssima, né? Animale essa blusa. Essa é. Como Aliás, sempre, como sempre, né? sempre. Animale sempre O André participando e o André surpreende a gente. surpreendendo, isso. Mas olha, Rogéria, hoje essa Ficou blusa bom, eu não ficou? consigo parar de olhar para ela. Você tá muito bonita. Ah. Ela, a cor lhe caiu super bem. Está na minha cartela de cores, Tá na sua essa cartela daqui. de cores. Obrigada, Rogéria, amigo. Eu gostaria de discutir contigo sobre qualidade de vida. Qualidade de vida, porque as pessoas têm vários focos, né? Tem vários focos. Mas como o nosso programa é um programa de papo saúde, papo saudável, né? A gente fala de saúde e você como médica, como cirurgiã vascular, fala pra gente, defina qualidade de vida do ponto de vista da saúde, a autoestima, a circulação. Fala um pouco mais sobre o seu dia a dia e como que você vê sucesso de vida na qualidade de vida das pessoas. Olha, eu acho que hoje ter qualidade de vida é uma das coisas mais desafiadoras de nós seres humanos, porque a nossa rotina, ela nos engole. E essa questão de querer fazer tudo e querer abraçar o mundo acaba nos tirando a qualidade de vida. Então, quando eu entendi que eu tinha que cortar o que não era essencial para que eu pudesse dar o meu melhor no que é essencial na minha vida e gerir melhor o meu tempo, aí sim eu comecei a ter qualidade de vida. Então hoje no consultório, o que eu mais identifico nas pessoas é justamente isso, não distinguir o que é essencial e aí a gente acaba dizendo sim para tudo e acaba não dando o nosso melhor para os sims que a gente dá na vida. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não para as coisas, né? E a gestão do tempo. Então a gente perde muito tempo no nosso dia a dia com coisas que não são tão importantes e que poderiam ser substituídas por assuntos e coisas que são importantes para que a gente faça no dia a dia. Interessante como a dificuldade de dizer não traz dificuldades para a vida, né? E Traz. dizer não muitas vezes é tão libertador e ao contrário do que se imagina, né, é que a gente procura dizer não dizer não, para ter a admiração, o carinho do próximo, né? É mais fácil dizer o sim, né, pra gente se você ter fala tudo sim, isso. é porque todo mundo quer ouvir sim, né? Ninguém quer negação. E no entanto, muitas vezes você deixa de fazer o bem à pessoa, né, por não dizer o não. Né? A frustração, ela faz parte do processo de evolução do ser humano também, né? E tudo que a gente conversa aqui, na verdade, é um crescimento pessoal que a gente vai tendo, né? Um crescimento pessoal que eu fui obrigada a fazer comigo, porque ou a gente aprende na dor ou no amor. Mas como todo ser humano, e em crescimento, como eu também sou, eu aprendi muito com a minha própria dor. Então eu me lembro alguns anos atrás, e igual você falou, eu sou super dinâmica, faço um monte de coisas, mas eu dizia esse sim a tudo, porque eu entendia que aquilo era importante para mim. Mas na verdade eu estava resolvendo a demanda de outras pessoas, não a minha demanda pessoal. E eu me lembro que eu estava descendo a T2 assim, e me deu estava indo trabalhar, me deu uma taquicardia assim enorme, meu coração é como se ele fizesse assim, ele apertou. E me deu uma descarga de adrenalina, porque eu estava assim, na época eu assumia compromisso assim, de hora em hora.
E aí, se o compromisso atrasasse, eu ficava muito chateada porque eu estava no horário e eu iria atrasar no meu próximo compromisso. Então, aquele momento de ansiedade que me deu foi desesperador, porque eu parei o carro e falei assim, o que eu estou fazendo comigo? Então, aquele foi um momento de virada de chave para mim, na minha vida e na minha saúde. E eu entendi que se eu continuasse do jeito que eu estava, com o passar dos anos, eu não teria saúde. E como é que médica sem saúde, eu posso propagar a saúde para as pessoas? Então aí eu comecei a me preocupar cada vez mais com a minha saúde emocional e entender quais são as minhas habilidades, no que eu tinha que melhorar. E eu entendi que dizer não à demanda daquele outro, daquela pessoa, né, estava me dando o quê? Saúde. E aí sim eu consegui estar inteira para os compromissos. E aí veio a questão da yoga, da meditação. Então, normalmente, por exemplo, as pessoas, eu espero as pessoas na porta, no consultório, porque do jeito que elas vêm, eu já consigo identificar se é uma pessoa ansiosa, se ela já está mal-humorada, se é uma pessoa que está cansada. E muitas vezes as pessoas entram no consultório, mas a cabeça delas não está ali comigo. Está ali só físico, né? Exatamente. Já está no próximo compromisso. Uma das grandes virtudes que eu conheci em você desde o início foi o dom que você tem, o Júnior tem, de uma maneira incrível, seu irmão, de fazer a gente que chega perto de você, seja lá como na condição de paciente, na condição de amigo, com sócio então, nem se fala, de nós sentirmos importantes, né? Você com sua simplicidade, essa energia gostosa que você tem, esse sorriso sempre pronto, o olhar que vocês têm, um olhar de nos fazer percebidos de que alguém está olhando para a gente, que acha a gente interessante. É gostoso esse dom que você tem. De ver, de enxergar e de dizer sem falar nada, você é importante para mim, me conta. Essa habilidade, como é que é isso? Você, desde criança, é uma educação de seus pais, é inconsciente, ou você nem percebe que faz isso, ou percebe e gosta de valorizar o próximo? Como que veio esse dom que você tem tão incrível? E quando a gente conversa com outros amigos, eles percebem, são duas coisas fantásticas, perceber a sua energia, o seu alto astral e o seu valorizar quem chega para conversar contigo, independente de quem quer que seja. Eu acho que tem vários pilares aí, né? Começa pela nossa família, meu pai e minha mãe, que sempre ensinaram a gente a valorizar o outro, a dar atenção, a ser amoroso, a cumprimentar. Então vem uma coisa de criação mesmo dos meus pais, né? A energia eu acho que veio mesmo de mim, essa já nasceu comigo, tem jeito não. Sempre assim, mais elétrica, né? A energia já vem, sua mãe já ou vem seu de pai fábrica. Tem essa energia toda? Então, a minha mãe e meu pai, eles têm, mas eles falam que os 3 filhos saíram da curva, porque eles não são como eu, o Júnior e o Frederico, entendeu? Nós realmente temos essa... Potencializada. Exatamente, essa energia. Acho que juntou a energia da minha mãe com a do meu pai, potencializou e foi, assim, não diluiu entre os filhos, entendeu? Foi a mesma quantidade para os 3. Então essa energia, ela é de família. E o Marcelo, ele brinca muito, ele fala assim, se juntar sua mãe e seu pai, você e seus irmãos, parece festa de 30 pessoas. E tem só 5. Que a gente é mesmo assim, barulhento, a gente consegue chegar no ambiente e conversar. Mas eu acho que essa questão de fazer o outro se sentir especial é porque realmente eu sinto o outro sempre muito especial. E é ter essa atenção plena para aquela pessoa. Então, por exemplo, nesse momento eu estou conversando com você, eu estou conversando com você, estou prestando atenção em você. A minha cabeça está presente no nosso assunto, ela não está presente você no que eu tenho que momento, fazer depois. Eu vivo o momento presente. Então, hoje, eu não sofro do passado e não sofro com o futuro. Então, é muito difícil hoje eu me sentir ansiosa, porque realmente eu me entrego ao presente. Então, talvez essa entrega àquela pessoa que está ali na minha frente é que faça a diferença
pro outro, é porque eu realmente, eu me dou mesmo, eu me dou nas consultas, eu me dou demais pra minha família, eu me dou muito pros meus amigos e tá tudo ok, entendeu? Eu gosto de ser uma pessoa doadora. Eu sinto que às vezes a minha energia vai e tá tudo certo porque ela volta. E ela volta em dobro. Porque aquilo que a gente dá, a gente também recebe. Então, se você dá amor, dá carinho, dá atenção, você recebe aquilo em dobro. Eu acredito muito nessa lei do universo. Me impressiona muito essa habilidade sua de conciliar tantas mulheres dentro de uma mesma. Porque é 4 da manhã que acorda para fazer academia. Academia. 5 horas você já... 5 horas eu tô na academia. Já está na academia. 6 horas eu volto para casa, ajudo o Marcelo a fazer o café da manhã para os meninos. E aí começa a rotina. Leva menino na escola. Não, o Marcelo que leva. Marcelo eu já começo, que leva. normalmente ele que leva e eu começo as rotinas, né? Aí tem os dias de cirurgia que a gente divide, porque a gente trabalha junto, a gente opera junto. E o consultório. Consultório. E o papo saudável. E os projetos. E a yoga, e os cursos. Isso. E os projetos de mentoria. As Marias, o projeto Ame Suas Pernas, que agora eu comecei. Fala um pouco desse projeto Ame Suas Pernas, Rogéria. O projeto Ame Suas Pernas começou de uma carência que eu tenho visto no consultório. E de uma carência de aceitação. Porque o que acontece? Eu passei muitos anos não escondendo as minhas pernas em si, mas, por exemplo, normalmente quando você vai elogiar uma pessoa, o que ela fala? Eu preciso perder 2 quilos, ou eu não gosto das minhas 3 pernas. quilos, né? Todo mundo precisa perder 3 quilos. Todo mundo precisa. Pode ser 30, mas é 3. Então, em vez de você agradecer um elogio, o que você faz? Você fala algo negativo de você. Todo ser humano, a gente tem esse mau hábito de receber um elogio, receba um elogio, né? Agradeça o elogio que você está recebendo, porque naquele momento, aquela pessoa não está vendo seu defeito, ela está vendo aquela característica que chamou mais atenção, que é uma qualidade sua. Então, o primeiro processo foi aceitar um elogio. Porque eu também era esse tipo de pessoa que falava, não, mas eu não tô bem, minhas pernas são grossas, eu não gosto das minhas pernas, entendeu? Porque no meu corpo, as minhas pernas sempre foram um grande desafio. E aí, quando as pacientes entravam no consultório e falavam dela... E por que esse desafio se você, com todo respeito, tem umas pernas tão bonitas? Mas aí é que tá. Ou você transformou ela em pernas bonitas? Eu as transformei. Porque eu não consigo nascer com outras pernas. Eu não consigo mudar a estrutura das minhas pernas. A maneira com que você recebe, você não tem como mudar, mas a maneira não tem. Mudar ela está a seu alcance. Está ao meu alcance. Então, por exemplo, se eu ganho um pouco de peso, onde que vai o peso? Para as minhas pernas. Sempre no meu corpo eu dei mais atenção às minhas pernas. Quando eu era criança, ao contrário que todo mundo acha que eu era super magrinha na infância, eu não era magrinha na infância, eu era normal, mas com coxa grossa. Então, assim, quando a paciente entra no consultório e fala assim, as minhas coxas roçam uma na outra e assam e queimam, eu sei o que é isso, porque eu também vivi isso. Só que eu não externava isso para as pessoas. Então fica parecendo que em mim tá tudo certo. Então quando você coloca uma pessoa num pedestal que tudo dela é bom e que eu não consigo atingir, você não vai querer chegar lá. Mas quando você mostra para a pessoa que você partiu do mesmo ponto que ela e que com força de vontade, determinação e foco você consegue chegar onde você quer, aí a pessoa ela consegue enxergar que ela é capaz de fazer aquilo. Então, o Ame Suas Pernas é muito para isso, é para dizer para as mulheres que eu compartilho do mesmo problema, entendeu? Eu já passei por isso e eu consegui transformar as minhas pernas para umas pernas que eu consigo me sentir feliz e confortável com elas e que eu consigo mostrar as minhas pernas numa fotografia, num clube. Mas aí teve um processo muito longo de transformação pessoal também. Só que antes eu não falava isso. Eu não falava sobre isso com as pacientes, eu não falava sobre isso na televisão, porque daí o que você faz? Quando tem alguma coisa que te incomoda, as pessoas vão fazer o quê? Olhar para as suas pernas. E aí eu não queria chamar atenção para as minhas pernas. Mas como é algo que eu trabalho constantemente no consultório, eu resolvi mostrar para as pessoas que isso também era uma questão de desafio para mim, mas que juntas, né, ou juntos, nós podemos transformar aquilo que nos incomoda. E não só relacionado às pernas, está relacionado com a nossa vida.
Porque todo mundo quer mudar, mas será que você quer pagar o preço da mudança? Essa é a questão, essa é a virada de chave. Rogério, é interessante que para que você possa trabalhar a perna, para que você possa ter uma perna bonita e saudável, né, inevitavelmente passa por alimentação, passa por respiração, que no seu caso yoga, passa por atividade física, passa por toda uma mudança comportamental de crenças, né, de verdades. E não acontece, nada acontece isolado, né? Nada no corpo é isolado. E atingir, eu acredito que dentro desse projeto, atingir essa perna que você deixa de ser complexo, se torna um adjetivo, né? Algo que você tem honra de ter, né? Quando você vai ter essa alegria, esse orgulho da sua perna, é porque a sua vida passou por uma virada de 380 graus daquela, né? E é ter saúde de uma forma geral. Ter saúde física, emocional e uma mudança total, né? Uma mudança de vida. E é interessante você falar disso, porque normalmente é igual você fala, assim, nossa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, nunca imaginei que para você fosse assim. Então, assim, ter saúde é muito difícil. Não é tão, é sofrido, né? A gente correr atrás da saúde é difícil, é sofrido, mas ser doente é muito mais. Então é essa consciência que eu trago para minha vida e que eu quero colocar na vida das pessoas que vão no consultório. É essa virada de chave mesmo, sabe? Minha amiga, eu confesso para você que você me surpreendeu e muito agora, porque das virtudes que eu te admiro, assim, das suas qualidades emocional, como pessoa, você sabe que eu sempre fui encantado contigo. Mas fisicamente, uma das coisas que, quando uma vez você veio fazer uma gravação e estava de saia, eu falei, puxa vida, né? Mas também ela é profissional, ela é vascular, ela vive de perna, ela tem que caprichar na perna dela, tá tudo certo, né? Nasceu com essas pernas bonitas. E para mim é uma surpresa muito grande dizer, você dizer que aquilo que... Você achou que a minha grama era verdinha, né? A grama do vizinho é sempre verde. Né? Que aquilo que tanto, né, que realmente você tem umas pernas muito bonitas, era um trauma, um complexo na sua vida. Assim como... Era um desconforto mesmo. Isso, era um desconforto mesmo. Assim como o sedentarismo, sobrepeso... coisas que eu nem imaginava, né, que me incomodava tanto, eu sentia que estava incomodando, a dificuldade de correr, de exercitar, né? E hoje eu olho para trás e falo, nossa, que virada, que mudança, a tomada de consciência é uma coisa incrível, né, Rogério? Mas é uma surpresa muito legal você falar que de um complexo se tornou um dos cartões de visita, né? Cartão de visita, algo que eu consigo trabalhar. É um cartão de visita. Com certeza é um cartão de visita. Porque é um diferencial grande, como você virou do trauma à virtude, né? Na verdade, quando eu posto as pernas de fora, é para dizer para as pessoas que, olha, eu venci um desconforto, você também pode vencer. Que sejam suas pernas, que sejam os dentes, que seja o seu sorriso, você entendeu? Basta a pessoa querer. Então, não é só para falar assim, meu Deus, olha lá, tá ela lá de perna de fora de novo, ai que ódio dessas pernas, entendeu? Que são lindas e tal. Não é para isso, é para, contando a minha história, para que aquela pessoa que veja aquela foto vai falar assim, poxa, que legal, entendeu? Hoje ela consegue se sentir confortável com as pernas dela, por quê? Porque ela mudou a condição, né? Tomou consciência. Tomei consciência. Tomou a vontade e fez, né? Buscou os caminhos e executou de forma que fez essa guinada, essa virada. Sim. Virada de chave. Você sabe, Odécio, que eu falo muito para as pacientes que chegam no consultório e a gente vai falar de saúde vascular. Uma das coisas que eu falo é, você está preparada para ter hábitos diferentes? Você quer realmente transformar a sua saúde? Porque se você quiser, eu tô aqui com você. Porque o médico, eu acredito que ele faça a diferença na vida das pessoas,
quando ele passa pelo processo junto com o paciente. Então eu deixo bem claro, as dores, né? Conhece as dores. Eu deixo bem claro, olha, a mudança tem que partir de você. A transformação é você que vai fazer, mas eu vou trilhar esse caminho ao seu lado. Então, naquele momento que você cansar e falar, eu não vou dar conta, eu vou ser aquela pessoa que vai estar ali para te carregar e para falar assim, vamos, que falta pouco para a gente chegar aonde a gente quer. Porque é muito mais fácil, às vezes, você fazer uma consulta de 10 minutos e falar assim, toma esse remédio aqui, toma esse creme aqui e acabou o problema, entendeu? Esse não é o tipo de profissional que eu sou. Nunca foi o tipo de profissional que eu quis ser. Eu quero ser aquele profissional que faz a diferença na vida das pessoas. E faz. E como faz? Olha, você sabe que se dependesse de mim, a gente ficava o dia inteiro conversando. Porque há muito para contar para vocês, né, da experiência. O nosso programa nasceu exatamente para levar saúde, dicas e informações de saúde, acima de tudo, para vocês, né? E isso a gente faz com muito prazer, a gente prepara, a gente traz os convidados. Isso tudo é por vocês, tá? E minha amiga, que prazer falar contigo. Foi bom, não foi? Que delícia conversar contigo. Porque muito antes de ser apresentadora, é uma excelente cirurgiã vascular, né? É um orgulho fazer parte disso tudo com você. Né? E faz tempo que eu não falava aqui, né? Agora, vamos contar pra todo mundo que a gente vai entrar de férias? O que você acha? Vamos. Nós também merecemos. A gente merece férias, viu, gente? Nós vamos entrar de férias, mas não deixem de nos assistir, tá certo? Ao longo do mês de julho todo, nós vamos reprisar os nossos melhores programas, aqueles que a gente viu que realmente fez muita diferença na vida de vocês, para que a gente volte a agosto, ó, tinindo, com o pique total, trazendo sempre assuntos inovadores, emocionantes e que vão causar essa transformação também na vida de cada um de vocês. Assim como eu tenho tido a minha vida transformada e assim como o Décio também tem tido a vida dele transformada, e esse é o nosso papel aqui no Papo Saudável. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.